Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje eu recebo Luiz Paulo Rosenberg. Eu não sei se eu apresento como economista, como vice-presidente do Corinthians. Como é que eu devo te apresentar? Boa noite. Sou um economista, tendo o prazer de estar conversando com você hoje à noite. Muito obrigado. Eu gosto de começar o programa fazendo perguntas difíceis. Pergunta fácil não é comigo. O que é mais fácil, o Corinthians ou a economia brasileira? Ah, o Corinthians. Que pelo menos todo mundo que está lá rema na mesma direção. É mesmo? O problema da economia brasileira é que cada um puxa para um lado, outro sai correndo com uma mala de 500 mil reais, tem de tudo, né? Então fica bem mais complicado. Mas eu queria te perguntar uma coisa, que eu não sei por que você está pegando no pé do coitadinho do Rogério Ceni. O que acontece? Por que você não gosta do homem? Imagina, eu é que gosto. Eu é que digo que ele devia começar num time pequeno e ir subindo. Mas o São Paulo não é time pequeno? Aí você que está dizendo. Não, estou perguntando. Eu estou perguntando, eu não estou afirmando. Eu estou perguntando. O São Paulo é ou não é time pequeno? Eu não posso falar isso. Eu acho que o estádio é muito grande, muito antigo. Tem uma tradição em São Paulo agora. Você não sabe se é grande ou pequeno, você não tem opinião formada. Eu tenho uma opinião formada seguinte, está encolhendo, né? Mas beleza, as eliminações se sucedem, a recuperação não vem. Agora, vamos ver se eles viram. Você deseja muita sorte para o Rogério Ceni? Muita sorte, que ele permaneça por muito tempo. No São Paulo? No São Paulo. Você está feliz então? Muito. Não vejo a menor razão para mexer. Luiz, vamos lá. Brasil, hein? Conta alguma coisa para mim, pelo amor de Deus. Parece que quando a gente acha que vai, não vai. Então, você tem dois jeitos de olhar o que está acontecendo. Um é esse desânimo perante a falta de ética. O presidente ser pego numa gravação daquelas, o assistente dele, é deprimente. E isso, no momento em que a gente está muito empolgado com o Lava Jato, brocha. Um negócio realmente desanimador. Agora, como economista, eu tenho que olhar de uma forma um pouco diferente do que como cidadão. Tenho que olhar o seguinte, o Brasil estava indo para o buraco, nossa, de uma velocidade como nunca vimos. Então, no que nós trocamos a Dilma, isso por si só era um benefício. Ela fez 3 grandes pecados. O primeiro foi congelar preço de derivados de petróleo e energia elétrica, manipular o câmbio para baixo e gastar como uma devassa. Então, ao fazer isso, ela cortou a confiança entre empresários e empresas, entre famílias e consumidores, entre bancos e tomadores, e você viu o que foi o crescimento do desemprego, queda da atividade, a aceleração da inflação. Resultado, tirá-la era muito importante. Tirada a moça e entrando o Temer, a gente tinha uma certa dúvida. Por quê? Porque o Temer está mais para a bola murcha do que para grande inovador. Nunca teve aprovação de 10%. Não, nunca se viu ele liderar nada. É o bastidor, é o joguinho, aquela coisa. Pessoa intelectualmente respeitável, diferenciada, não dá para comparar com uma Dilma. Agora, que ele tenha tido a coragem de, pela primeira vez, fazer um experimento capitalista no Brasil, eu acho genial. Então, as medidas que ele tem tomado, da reforma tributária, previdenciária, a equipe que ele conseguiu levar para a área de economia, o respeito que ele tem pelas empresas estatais. Agora, a gente ficou chateado que a Maria Silva caiu e é um bom talento. Agora, Paulo Rabelo é o que nós temos de melhor. Então, liquidamente, o BNDES saiu ganhando. Então, por tudo isso e a coragem de liderar reformas, e saber manipular isso no Congresso, eu posso te garantir o seguinte, começou uma nova era. Mas você falou da presidente Dilma, é muito importante a gente falar sobre exemplo. Quando vem de cima, por exemplo, na sua casa com seus filhos, se você dá mau exemplo, seus filhos vão ver o quê? Maus exemplos, não é isso? Isso não. O que a presidente fez, e o ex-presidente Lula também, repetiu-se nos estados e nos municípios do Brasil. Ribeirão Preto é um município falido hoje, tentando, as tripas do coração, roçar mato da rua. Nós estamos numa situação crítica, roçar mato de rua. Quer dizer, esse mau exemplo que veio de dia
A gente esperava que pelo menos o presidente Temer não desse esse mau exemplo que você está falando na gravação, né? Na verdade, se você for objetivo... Sem falar do currículo dele. Não estou falando do currículo não, mas dele. objetivamente você tem razão. Eu acho que vamos dizer, as imputações quanto à ética no Temer estão sendo muito mais graves que na Dilma. Porque a Dilma nunca pegou metendo a mão na grana. Ela desbaratou o dinheiro e, vamos dizer, no mínimo fez, olhou para o outro lado em relação à malandragem para gerar caixa para o partido. Agora aqui, cai um ministro por semana. É um pilantra por mês que se identifica na equipe dele. E essas acusações de bola para cá, conversa sobre assuntos com o empresário que são totalmente inadmissíveis. Então, é uma pena, mas nota que coisa interessante. Como os agentes econômicos pensam economicamente e não politicamente apenas. Não houve pânico. Aqui, os mercados não entraram em pânico. Por quê? Porque a percepção nossa é de que houve uma mudança radical vamos dizer, na cultura brasileira em relação à economia. Você acha o brasileiro mais cidadão? Muito mais cidadão. A Lava Jato foi uma lição e a reversão que a gente está conseguindo do caos da Dilma para essa recuperação de emprego. Semana, pela primeira vez, saíram dados em que o desemprego caiu. Nós estamos com o desemprego crescendo há meses. Então, reverteu isso, ocupação, criação de novas vagas, está indo num ritmo adequado. A inflação está perto de zero, vai ficar aí no ano uns 3,5%, 4%. Então, isso, se não houvesse ocorrido o episódio político das gravações, nós já estaríamos entrando num clima bem mais animador. Eu acho que você não vai ter euforia. Aquele clima de lua de mel foi trocado por casamento de 15 anos. Mas ninguém está falando em divórcio. E os mercados, então, continuam funcionando normalmente. E essa é a esperança que a economia revolucionária, capitalista, pró-mercado, trouxe e que não se desfez até agora. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Começando o bloco, é muito importante ter coisas importantes. Palmeiras. Que vergonha o Corinthians perto do Palmeiras. O Palmeiras tá comendo o Corinthians, hein, doutor? Que o grande porco, eu não sou palmeirense não, mas o que está acontecendo com o Palmeiras que está dando sova no Corinthians nos 2 últimos anos, esse ano e o ano passado? Eu acho que eles estão com bastante dinheiro e trabalhando bem. Quer dizer, pessoalmente, você sabe, o Palmeiras é uma cisão nossa, então vai ser sempre o nosso grande rival. Agora, eu tenho que reconhecer 2 coisas. Primeiro, que aquele Palmeirinhas que a gente tinha até o ano atrás era uma desgraça para nós. Não tinha graça ganhar deles. Então, estava até desvalorizando nossa camisa. Entendi. Então, que ele melhorasse, eu acho bem desejável. Agora, realmente, eles estão com uma vantagem de gestão como nós tínhamos há uns 5 anos atrás. Na época do André Sanches. Isso é muito triste. Agora, se você for analisar objetivamente, quem é o campeão paulista? Corinthians. Então deixa eles lá fazendo os obas-obas deles e nós vamos ganhando aqui com o time. Tá bom.
Luiz, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nós estávamos falando sobre inflação, você acha que, quer dizer, gerou um momento de insegurança agora no país. Gerou uma insegurança, o mercado, logo nas gravações, o dólar deu uma subida, PIB, bolsa e tal, aquele negócio todo. A pergunta você acha que eu acho o empresário brasileiro um herói? Eu acho o empresário brasileiro um... Sobrevivente. Poxa, sobreviver nesse país aqui, você tem que ser macho. Aqui tem que ser bom de negócio, né? Para eles não atrapalharem. O empresário pode, mesmo diante dessa crise, não sabe se cai presidente, não cai presidente, Gilmar Mendes, Aécio Neves, Joesley Batista, tudo que pressiona os números, os dados. Você acha que o empresário brasileiro ainda pode acreditar que dá para investir? Eu acho que sim. Isso aqui pode até dar um retardo, mas objetivamente, o que vai acontecer com o Brasil? Pode ser eleito presidente do Brasil um radical de esquerda? Não. Pode ser eleito nem de presidente? direita. É isso. O próximo presidente, que a gente não faz a menor ideia de quem seja, certamente não vai sair desse cardápio. Que precisa reformar, que o Estado tem que ser contido, que tem que haver um equilíbrio entre receita e despesa, que a Previdência está indo... Aonde está o Lula? Direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita? Ele está na esquerda, ele vai ter sempre 25%, 30% dos votos, e ele está caminhando para 55% de rejeição. Meu amigo, com essa rejeição não tem como ganhar uma eleição. Se tiver opositor. Se não tiver opositor, se você colocar lá um Bolsonaro, se você coloca lá alguém assim, tem até medo. Não, o Bolsonaro vai fazer parte da decoração, ambientação, etc. Agora, vai ter um candidato bom do PMDB, vai ter um candidato bom do PSDB. Eu acho, por exemplo, num momento desse, uma figura como o Alckmin cresce. Ele diz, mas não empolga. Mas não é para empolgar. É para fazer como ele faz, pegar o caderno espiral, calcular receita e despesa e fazer as duas curvas andarem juntas. Mas e as denúncias contra ele que estão aí para ser apuradas? Não saiu nada. Aí eu vou ter que te dizer uma coisa. Eu acho que se nós não fizermos uma distinção entre o que foi dinheiro de caixa 2 para a campanha e o que é dinheiro de corrupção para manter madames e comprar iate, vai ficar complicado. Por quê? Porque todos os partidos tinham um sistema de geração de caixa 2 para bancar a finança. Então, essa sutileza, que é degradante ter que falar nisso, o bom era que ou o dinheiro oficial ou não é aceitável. Mas eu acho que tem uma fase de transição em que você sai do lodo para um novo mundo em que essa diferença é razoável. E aí eu te garanto, não tem como alguém acusar o Alckmin de corrupto. Não, ainda não. Mas há uma segurança para a gente terminar esse ano, porque nós estávamos, o próprio ministro Meirelles estava animadíssimo com o segundo semestre, né? Ele dava aí como a reforma da Previdência aprovada, trabalhista aprovada, etc. Enfim, dá para continuar sonhando alguma coisa para o segundo semestre? Olha, para ser sincero, o ministro da Fazenda funciona como um animador de baile debutante. Ele mantém a plateia, agora é hora de aplaudir, agora é hora de rir. Então, no primeiro semestre, como estava muito provável a aprovação rápida das medidas, o que ele dizia? Aprovando as medidas, o Brasil está salvo. Não aprovando as medidas, o Brasil está... Mas ele acreditava que ia aprovar. O que aconteceu? Por causa desse impasse, a velocidade caiu. Eu não acho que nós vamos ter a reforma. Vai ser mais branda e mais demorada. Você acha que sai a reforma da Previdência? Tranquilamente. Você acha? Eu vou te dar um dado. Lembra, nós aprovamos uma emenda constitucional que diz o seguinte: o teto do gasto público é dado em cada ano pelo que foi a inflação passada. Quer dizer, em termos reais, ele não pode crescer. É uma lei dura, uma lei que resolve o problema. Por quê? Porque a receita está crescendo junto com o PIB. E a despesa ficando fixada, o teu déficit desaparece. É matemático isso. Ok. Se o governo não aprovar nada no Congresso, mas usar medidas provisórias para tomar as contenções de gasto e aumento de arrecadação na Previdência, que ele pode fazer sem o Congresso, a gente cumpre esse cardápio até 2022. Ou seja, o Delfim colocou isso muito bem no artigo dessa semana.
A Previdência é o problema mais grave do país, mais volumoso, mais destrutivo, mas não é emergencial. Eu não preciso dela agora, eu preciso dela nos próximos 2 anos. Deixa eu chamar o nosso segundo intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi fundado em 1874. A Justiça Estadual atua em diversas frentes, como conciliações, adoções, questões ambientais, direito do consumidor, indenizações, casos de família, crimes e violência doméstica. O Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tombado como patrimônio histórico, foi inaugurado no início do século XX. O prédio, na Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo, foi desenhado pelo renomado arquiteto Ramos de Azevedo. O TJSP concentra quase 35% dos processos de toda a justiça brasileira para atender essa demanda e cumprir com eficiência seu papel de promover a paz social, conta com cerca de 43 mil servidores efetivos e 9 mil terceirizados, mais de 2.500 magistrados, entre eles 360 desembargadores. Aproximadamente 700 prédios em 319 comarcas, divididas em 10 regiões administrativas judiciárias em todo o estado de São Paulo. O TJ tem como missão resolver conflitos da sociedade para a preservação dos direitos. O papel do judiciário ele é fundamental para proteger o cidadão. E eu creio muito no Poder Judiciário. O tribunal tem feito uns esforços para premiar o funcionário preparado com os adicionais de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso é importante porque o funcionário bem preparado, com uma consciência crítica da situação social em que está envolvido, consegue realmente produzir mais e atender melhor ao jurisdicionado. É um ótimo ambiente de trabalho, eu estou aqui há 26 anos, estou tendo a oportunidade de crescer. O Tribunal de Justiça está cada vez mais virtual. Todos os novos processos são digitais e o cidadão pode realizar diversos serviços online, como a emissão de certidões e a consulta de processos. Esse sistema digital foi muito bom para os advogados. A gente não tem que vir ao fórum toda semana. A gente acompanha os processos todos em 10 minutos do escritório. Isso é fantástico. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, próximo do cidadão, transformando a vida das pessoas. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa, mas quando você fala da Previdência, sobe lá o Ivan Valente no plenário, sábio Ivan Valente, e diz que isso é mentira, que a Previdência vai muito bem, que não tem déficit, etc e tal. Poxa, quem está falando a verdade? Não, por isso, o artigo do Delfim... Por isso que você gosta do Corinthians, né? Que já rema tudo para o mesmo lugar, né? Não tem o Ivan Valente lá. Não, tem coisas que ele pode alegar
que são razoáveis. Por exemplo, pensa no caixa do Tesouro como um caixa único. E, portanto, a Previdência seria parte dos gastos do governo. Quanto paga de imposto a classe alta no Brasil, de imposto de renda? Paga uma ninharia. E você sabe que qualquer grande escritório de advocacia ou de economia, pagando tudo religiosamente, ele vai ter uma alíquota na pessoa física de imposto de renda média, não vai dar 10%. Pô, mas deveria o contador dele paga 27%. 27. Então, nesse sentido, o Ivan Valente está dizendo, pô, por que você não vai buscar o magnata antes, bota o caixa para dentro e cutuca menos a Previdência? Aí eu não tenho o que responder. O que eu diria é o seguinte, mas o que o Brasil precisa fazer é isso, precisa tributar mais os ricos, mas diminuir a carga de imposto dos bens. O imposto nosso indireto, ICMS, IPI e COFINS, essas coisas é que machucam e tiram quase 1/3 do PIB para o setor público. Agora, que vai ter que mexer na Previdência, vai ter. E eu não vejo ninguém dentre os possíveis sucessores do Temer, e eu não estou falando dele ser impeachado a semana que vem, falando em 2019, que vai fugir muito desse cardápio. Então, o PMDB tem um Jarbas Vasconcelos, que é um talento espetacular, saberia o que fazer. PSDB? PSDB, eu acho que é Alckmin. Eu acho Alckmin um nome excelente. Então, não faltarão candidatos, pode surgir alguma coisa nova. Eu, pessoalmente, prefiro um Alckmin do que um Dória, deixo o Dória na prefeitura. E crescendo, né? Tá muito verdinho, gosto de leite da mãe na boca ainda, mas tomara que seja uma promissora revelação, mas por enquanto não dá para tirar de lá para botar na presidência. Então, eu acho que a gente tem que tranquilamente estar animado. Eu não me lembro de um quadro no Brasil em que a gente tem 400 bilhões de reserva, tem uma crise e o dólar não dispara, a inflação está em queda e o Congresso está pela primeira vez discutindo coisas importantes, com um Supremo Tribunal funcionando maravilhosamente e a Polícia Federal livre para fazer um inquérito contra o presidente da República. Isso, para mim, é civilização. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos caminhar para o fim do programa, mas eu queria falar com você. Você falou sobre caixa 2 de partido, você falou de cidadania, que o brasileiro parece estar mais preparado para votar. Aqui em Ribeirão nós tivemos um exemplo de 9 vereadores que foram afastados pela Justiça, e eles 9 tentaram a reeleição e 8 não se reelegeu. Quer dizer, é uma demonstração cabal de que aquilo lá pesou mesmo de fato. Mas eu queria que você me falasse sobre o Partido Novo também. Quer dizer, o que você espera, o que você vê? Essa cidadania, esse cidadão mais consciente? É um partido com novas propostas? O que você pode dizer para mim? Eu acho que é uma criação notável. E o bonito é o seguinte, o Partido Novo começou a ser criado antes dessa confusão toda. E ele fez algo que jamais se faz em política. Quer dizer o seguinte, os meios é que vão definir os fins. Ou seja, ele estabeleceu regras muito claras de comprometimento ideológico, de postura como cidadão, de currículo como profissional, e diz, é esse tipo de gente que nós queremos aqui. Você é assim? Venha. Ah, mas eu não gosto de política. Chegou a hora de você gostar, meu amigo. Porque aqui vai se fazer como tem que ser feito. Não vai se fazer compromisso. Ah, mas e quando que nós vamos ganhar a eleição? Não sei. Isso não é o importante. O importante é quando ganhar, está muito claro para todo mundo que pertence ao partido e para quem votou, o que a gente quer. Então nós queremos menos governo, um governo eficiente, nós queremos mais liberdade de criar, nós queremos mais liberdade de votar, nós queremos representatividade, nós queremos combate à corrupção. Então, esses valores sendo discutidos, sendo incorporados, num momento como esse, olha, é pólvora em cima da rataiada. Como é que nós vamos pesar essa pulverização de partidos? É óbvio que tem que ter uma reforma política. As cláusulas de barreira, o que você vê? O Supremo vai ter que decidir pelo Legislativo? Não, eu acho que essa vai sair do Congresso. Não acredito que a gente consiga mais do que uma meia sola até a próxima eleição, mas na próxima campanha presidencial esse vai ser o grande assunto. E aí
E você colocou o dedo na ferida. Não é possível você votar e não saber quem se elegeu. Se Ribeirão fosse dividido em 4 zonas e cada uma tivesse um deputado federal, e você votaria sabendo quem é o representante na Câmara Federal dessa região, você tem condição de cobrança. Esse cara, para se meter em sacanagem, tem que pensar 2 vezes. Então, o voto distrital, por exemplo, é uma conquista fantástica. Mas não sai para 2018. Não sai. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas se a gente começar uma discussão e fizer em 2022, eu acho que está... Sabe, a minha geração não vai ver o Brasil que a gente quer. Infelizmente, não vai dar tempo. Eu tenho certeza. Mas a minha geração está vendo pela primeira vez que no horizonte isso vai acontecer. Eu nunca tinha visto isso. Isso começou pela junção de Lava Jato, queda de Dilma e uma atitude pró-mercado. E um partido novo nisso é o catalisador que está faltando. Quero agradecer Luiz Paulo Rosenberg ter estado conosco, bater esse papo gentilíssimo. Temos aí assuntos importantíssimos que nós tratamos e oportunamente a gente vai voltar a bater um papo, tá bom? Olha, é um prazer, eu nem senti que tinha câmera no ambiente. Tá bom? Valeu. Obrigado. Semana que vem estamos de volta com mais um Diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.